Pouco dinheiro para muitas obrigações, dívidas impossíveis de pagar. Prefeitos e governadores denunciam a falência de estados e municípios e alertam para a necessidade de se rever a redistribuição dos recursos públicos. No Senado Federal, as lideranças políticas reconhecem que o assunto não pode mais ser adiado e a Casa se prepara para enfrentar esse tema complexo e polêmico. Aqui no Cidadania, nós vamos conversar com o professor e pesquisador Jorge Avelino, ele que participa de um evento promovido pelo Senado Federal e pelo BID, justamente para discutir os desafios do Pacto Federativo, a sua remodelagem. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Pacto Federativo a partir dos aspectos políticos, é essa a nossa conversa, né? Como é que o senhor vê essa necessidade de reformar esse pacto? As atribuições e possibilidades de ação de cada um dos entes federativos. Isso é comum numa democracia? É assim mesmo? Olha, federação é um pacto, é um contrato que se estabelece entre entes federados que acham que é melhor fazer uma federação, viver como união, do que viver de forma independente e separada. Acontece que esse é um contrato e, como todo contrato, ele não prevê tudo que vai acontecer dali por diante. Então, alguns contratos são tornados propositalmente genéricos, até porque prevêem esse tipo de reformulação de quando em quando. O caso brasileiro é assim também. Então, como qualquer federação, volta e meia a gente tem que parar para pensar se o pacto federativo que a gente tem agora, ele está, digamos assim, dando os melhores resultados para todos os envolvidos ou do que outras alternativas. Então, essa discussão é muito comum. O que eu acho interessante no seminário que eu estava participando é porque traz para a discussão um ator que até agora tem ficado meio de lado, que são os estados, né? Então, uma preocupação central no caso do seminário foi que os estados têm sido um pouco escondidos, têm passado um pouco escondidos nesse debate todo. Você falou dos municípios, sempre tem debate sobre os municípios, mas os estados e o papel que os estados exercem na Federação Brasileira não tem sido discutido, né? Então, e está enfraquecido? Está efetivamente enfraquecido. Os estados têm se enfraquecido. Vamos lá, então. Do ponto de vista fiscal, eles perderam recursos. Perderam recursos por vários motivos. Perderam recursos porque o bolo do Fundo de Participação dos Estados, que é formado pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto de Renda, é um bolo que tem caído no total de arrecadação de recursos da União. A União criou várias contribuições sociais e que não precisa repartir com os estados, por exemplo. Significa que ela aumentou a arrecadação dela por mecanismos que ela não precisa repartir com os estados. Além disso, claro, quando a União quer fazer benefício, ela vai fazer benefício usando o IPI. Portanto, ela reduz um recurso que ela teria que repartir, porque os recursos que ela não tem que repartir, ela prefere não fazer benefício nenhum com eles. Então, você tem uma série de mecanismos que vai reduzindo a arrecadação dos estados. Tem guerra fiscal, que também acaba reduzindo no geral. As pessoas acham que ganham no curto prazo, algum governador ou outro pode trazer uma empresa qualquer para o seu estado, mas no longo prazo, agregadamente, você tem uma queda de recursos porque você está concedendo benefícios. Então, você tem, do ponto de vista fiscal, uma redução da capacidade dos recursos que os governadores têm. Além disso, eles estão sobre uma restrição orçamentária muito grave. A partir da renegociação das dívidas em 96, 97, você tem os estados tendo que empregar uma parte significativa da sua receita para rolar a sua dívida com a União, né? Aliás, uma discussão que tem ainda sobre o Pacto Federativo é sobre o indexador, se é IGPM, se vai mudar para IPCA. Essa é uma discussão também que daqui a pouco vai aparecer na agenda. Então, você tem restrição de recursos e uma restrição orçamentária muito dura, o que significa que os estados estão um pouco sem dinheiro para investir. E ainda assim até investem mais do que a União, por exemplo, né? Do ponto de vista administrativo, quando você promove o processo de centralização que nós tivemos, que foi de centralizar as políticas públicas, principalmente saúde, educação e agora recentemente Bolsa Família, que é feito de forma também descentralizada, os governadores passam a ter pouco controle, pouca capacidade de gerenciamento sobre as políticas públicas que ocorrem no seu próprio território. Então, do ponto de vista administrativo, eles também perderam poder. Vamos dizer, então, que nesse aspecto, essa política pública ela fica despersonalizada. O Estado teria, por exemplo, num pacto federativo mais equilibrado, a atribuição de adequar aquela política à realidade do seu Estado? Seria isso? Ou pelo menos gerir
ela, do ponto de vista de que maneira aquela política pública poderia dar mais recursos, porque muitas vezes, saúde, por exemplo, no caso mais clássico, você tem que planejar o investimento em saúde. Planejar, relacionar esse investimento com o investimento que você faz em saneamento, a distribuição do primeiro atendimento em ambulatório, depois o segundo atendimento mais complexo em hospitais. Tudo isso tem que ser planejado, senão você tem um desperdício de recursos absurdo, né? O papel dos governadores aí pode ser uma coisa importante, né, no sentido de coordenar e regionalizar, né, mais coisas. Por exemplo, outro elemento importante que o governador poderia agir na promoção de consórcios intermunicipais para a preservação de bacias, para investimentos que atingem mais de um município, até transporte intermunicipal, né? Então você tem que ter o papel do governador, porque o país não tem só municípios e a União, não tem 5.500 e tantos entes federados apenas e a União. Você tem que ter um papel de intermediação dos estados para promover coordenação e maior eficiência dessas políticas públicas, de forma que os recursos gastos atendam da melhor maneira possível se os cidadãos estão naqueles estados. Então, a gente poderia dizer, professor, que nesse desequilíbrio que a gente vive no nosso atual pacto federativo, uma das consequências do Estado ser um agente mais fraco é que as diferenças regionais aumentam, por exemplo, ou não chega a tanto? As diferenças regionais, elas têm caído, mas não caído no mesmo ritmo que tem, por exemplo, caído a questão da desigualdade no país. Então, você ainda tem diferenças regionais grandes, né? Pesquisas têm argumentado de que se essas transferências que o governo da União faz para os municípios promove maior equidade, porque promove uma certa equidade fiscal. O que eu quero dizer com isso? Então, todo município per capita teria mais ou menos o mesmo tipo de recurso na área de saúde e na área de educação, que são áreas mais reguladas pela União, né? Isso contribuiria para reduzir a igualdade. Mas, evidentemente, se você não tem desenvolvimento dessas regiões, você pode cobrir um santo para despir outro, né? Quer dizer, despir um santo para cobrir outro. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa agregada, né? Então, pensar na federação hoje em dia, eu acho que correr o risco de pensar grande, pensar amplo. Quando pensar em pacto federativo, nós não temos que falar apenas dos municípios, dos estados, que é o FPE, dos municípios que estão com algum problema específico ali, porque se a gente olhar apenas para os problemas específicos, a gente pode perder de vista o quadro mais amplo. E esse quadro mais amplo é que eu acho que é a questão mais importante hoje. Quer dizer, qual o país que a gente quer ter? Porque do jeito que está agora, cada um busca as suas coisas, cada um quer buscar recursos. Sempre a discussão é sempre para mais recursos. Ao mesmo tempo, o país tem um problema de que ele gasta muito e de que ele não tem dinheiro para investir. Então, esse negócio não vai dar muito certo no longo prazo. Talvez seja a hora da gente começar a tomar algumas decisões mais estratégicas. Então, isso também quer dizer que, bom, a gente já nota nessa primeira resposta, nessa primeira parte da entrevista, o quão complexo é a questão do pacto federativo. E a gente acaba mexendo também com temas que já estão aqui em pauta no Congresso Nacional, estão no Senado Federal e sofrem impasses, vamos dizer, resistências para serem resolvidos. Falar em pacto federativo é falar também de reforma tributária, é falar também de reforma política, porque são temas recorrentes no Congresso Nacional e que de difícil consenso, eles não avançam muito, né? O senhor acha que esses temas, talvez articulados com a questão do pacto federativo, seriam de mais fácil solução? Seria mais eficiente discutir isso num todo? Eu acho que a experiência até agora pode indicar que sim. Pelo menos, se a gente conseguir juntar as questões, pode ser que dê certo. Eu acho que perseguir essas questões de forma individualizada, até agora tem se mostrado um caminho errado. Ou seja, não tem apresentado as soluções. Pessoas já gastaram muitos esforços, muito tempo tentando articular soluções para esse tipo de problema de forma individualizada e não tiveram sucesso. E pessoas de boa qualidade, não estou aqui discutindo a qualidade ou o tipo de esforço que foi feito em relação a isso. Eu acho que tem a ver com reforma política. Deixa eu voltar àquele tema. Eu falei que os governadores tinham se enfraquecido fiscalmente e administrativamente. Isso. Do ponto de vista de governo, eles se enfraqueceram. O que eu quero dizer com isso? As pesquisas da gente têm mostrado que os governadores não têm muitos problemas em conseguir maioria nas assembleias legislativas. Entretanto, essas assembleias legislativas têm poucas coisas importantes para votar. Então, chegou um momento que a gente estava num debate, um aluno levantou e se perguntou: mas para que serve a Assembleia Legislativa? E a gente ficou se perguntando ali, bom, peraí, do jeito que está agora, talvez não esteja servindo muito para discutir as questões relativas ao Estado. Mas em outras federações elas têm bastante relevância. E como é que isso aconteceu na nossa federação?
eu acho que o esvaziamento dos estados leva a um esvaziamento da importância das assembleias legislativas, pelo menos dos temas que são discutidos nas assembleias legislativas, né? E esse esvaziamento, por exemplo, aparece dos estados também na questão do Senado, né? Então, por exemplo, o Senado, em qualquer federação, ele é a casa da representação territorial, ou seja, os estados todos têm direito ao mesmo número de senadores. No caso brasileiro, são 3 senadores por estado. Por isso que faz parte da federação São Paulo ter 3 senadores, Roraima também ter 3 senadores, para pegar os extremos da distribuição dos eleitores, né? Então, tem muito mais eleitor em São Paulo do que em Roraima. É verdade, mas a federação impõe que a representação no Senado seja territorial. Nos Estados Unidos são 50 estados, 2 senadores para cada estado. A Califórnia ou Nova York, são os estados mais populosos, tem 2 senadores. O Alasca tem 2 senadores também. Então, significa que ali nós estamos lidando com a questão dos entes federados, com a representação territorial. Isso leva ao enfraquecimento dos estados, no caso brasileiro, leva também ao enfraquecimento no Senado. O Senado não tem aparecido nesse debate federativo. Aliás, uma das coisas que a gente estava nesse seminário, a expectativa geral é que esse seja o primeiro seminário de vários, onde o Senado retome o seu papel de coordenação de discussão das questões federativas. Mas o Senado tem que assumir a liderança desse processo. Uma vez que os estados estão enfraquecidos, a casa que representa os estados também, naturalmente, em consequência, está. Como é que se faz esse resgate? O que se mexe como se mexe nesse pacto para reequilibrar a força dos estados dentro do pacto federativo? Olha, normalmente as federações, elas têm essa tensão, né? Quando eu falo que eu comecei falando de que era um pacto, que era um contrato, elas têm essa tensão entre elas vão formar um governo da União, né? Isso vem desde a Federação Americana, dos primórdios da Federação Americana, onde a grande discussão era, vamos formar uma união, mas quanto de poder a gente vai dar para essa união? E essa tensão é uma tensão histórica de qualquer tipo de regime federalista. Você tem que formar uma união que seja forte o suficiente para garantir a unidade do território entre os entes federados, ou seja, promova ganhos de escala por viver em federação, coordene comércio, coordene a defesa externa, coordene uma série de atividades que são do interesse conjunto dos entes federados. Então, a gente tem que dar poder para essa união. Por outro lado, nós não podemos dar poder demais para essa união, para ela, a ponto dela querer invadir os direitos, né, a soberania dos entes federados. Essa é a tensão clássica de qualquer é da natureza federação. Desse pacto. É da natureza tensão. Da rediscussão desse pacto, sempre essa questão é central. O quanto de poder a União deve ter, quanto de autonomia os entes federados devem ter. Então, sempre você está repactuando e rediscutindo isso. Então, todas as federações passam por esse processo de quando em quando. E como é que a gente volta a fortalecer? Primeiro, eu tenho 2 dúvidas aqui. Como a gente fortalece, resgata a força dos estados, dando a eles mais recursos, mais atribuições, mais autonomia? Essa é uma pergunta que eu tenho. E a outra é, como é que se rediscute um pacto federativo que vai implicar, em termos pragmáticos, divisão de poder e de recursos? Que é são 2 coisas difíceis de qualquer agente dentro de um pacto querer abrir mão, né? Qual é o caminho tradicional, já que toda a federação passa por essa reavaliação do seu pacto, né? Olha, do ponto de vista da solução dessa tensão, a ciência política, as pesquisas têm mostrado que é a importância dos partidos políticos como cimento dessa federação. O problema de qualquer federação, além dessa tensão entre o governo central e os entes federados, é a questão dos efeitos centrífugos que qualquer federação tem. Em outras palavras, se o governo central é muito fraco, os estados tendem a perseguir os seus próprios interesses, naturalmente vão perseguir os seus próprios interesses. O problema é que a perseguição desses interesses não necessariamente vai gerar um benefício coletivo. E cabe à União, portanto, limitar a perseguição desses interesses específicos de cada estado. No nosso histórico, a gente tem um histórico em que os estados sempre foram muito fortes. No início da República Velha, aquela ideia de que era a República dos Governadores, então o poder político local tinha que se haver com o governador. Era o governador, inclusive, que dava posse, que dava legitimidade para qualquer mandato. Isso vem com idas e vindas, né? Depois com a Revolução de 30,
fortalece o governo central, depois você tem o interregno democrático, depois uma nova ditadura. Normalmente, os processos de democratização levam a processos de centralização. Até porque as ditaduras, os regimes autoritários, tendem a concentrar muito poder no governo central em detrimento dos estados. Então, você tem esse processo de centralização. No caso brasileiro, esse processo de centralização tem levado, pelo menos no passado, levaram a algumas crises. Principalmente no processo inflacionário, onde você tinha o fim da inflação exigiu uma perda, uma restrição orçamentária muito dura nos estados, né? Por quê? Porque os estados, entre outras formas de arrecadar, usavam o chamado imposto inflacionário, que é você indexar os recebimentos que você tem, mas não indexar os pagamentos que você tem e ganhar dinheiro com a diferença entre os dois que a inflação proporcionava. Significa que os estados, em algum momento, foram sócios da inflação, que é um absurdo do ponto de vista do país. Então, o nosso histórico não é bom. Então, quando a gente fala em retomar o papel dos estados, a gente reconhece que esses estados têm um papel a seguir, a gente precisa pensar em algum modelo institucional que nos leve a uma situação melhor do que a gente está hoje. Porque a gente já aprendeu com o tempo que as coisas sempre podem ficar pior. Então, tá ruim, pode ficar pior se a gente fizer a coisa errada. Então, vamos parar para pensar, não é simplesmente dar poder para os estados agora e está tudo resolvido e vão para casa felizes da vida. No curto prazo pode até resolver um problema ou outro, mas no longo prazo, o que vai impedir também acontecem. Isso, o que vai impedir que aquelas distorções do passado voltem a acontecer. Então, a gente tem que desenhar algum modelo institucional que, digamos assim, nos leve a estrategicamente, no longo prazo, ficar numa situação melhor do que a gente está hoje. E aí, a questão dos partidos políticos e da reforma política, para voltar à sua questão, passa a ser importante, porque a solução que os cientistas políticos têm encontrado para esse dilema entre esse incentivo centrífugo e a questão da união são os partidos políticos, na medida em que os partidos políticos nacionais e disciplinados. O que significa que esses partidos eles são capazes, de alguma forma, de unir os destinos eleitorais de cada um dos seus membros. O que eu quero dizer com isso? Uma eleição para governador vai depender não apenas do desempenho do governador no seu estado, nada mais natural, o eleitor julga se o governador foi bem ou foi mal e decide o voto de acordo com isso, mas também do desempenho do presidente. Se o partido do governador é o mesmo partido do presidente. Eu quero dizer com isso, alguma parcela, algum vínculo daquele voto vai ter que estar relacionado ao eleitor dizer, olha, mas esse presidente foi uma porcaria, o partido desse cara aqui. Mesmo no meu estado, mesmo que ele tenha sido um governador razoável, eu vou punir o presidente punindo o governador também. Então, vinculando esses destinos, né, vai evitar, por exemplo, que os governadores ou os estados persigam políticas que são boas para eles no curto prazo, mas que no longo prazo, agregadamente, pode causar problema para o presidente. Vinculando esses destinos, você cria um interesse comum no sucesso das políticas, tanto do conjunto como o individual do Estado. Nesse sentido, eu acho que junta com a reforma política, porque você, de alguma forma, tem que fortalecer partidos, né? E justiça seja feita, eu acho que, progressivamente, o país tem caminhado para fortalecer partidos, né? Por exemplo, a lei da fidelidade partidária é um elemento importante, né? Então você tem algumas questões de agenda aí, não estou falando de reforma política, porque sempre se põe reforma política, o cientista político gosta muito de divagar sobre isso, é o tema deles, né? Assim como o economista gosta de falar sobre economia, divagar sobre economia. Cada um tem o seu tema. Na sua área e gosta de divagar sobre ela. Então, não estou propondo, acho que a ideia não tem que ser pensada uma reforma política de larga envergadura, mudar tudo que está aí e vamos para outra coisa ideal. Normalmente o ideal é inimigo do bom. Então, o que eu estou propondo é a gente pensar em alguns mecanismos, aumenta a questão da fidelidade partidária, disciplina a questão das coligações eleitorais, disciplinar ou acabar. Tem gente que propõe acabar, pode ser disciplinar. Disciplinar no seguinte sentido, de que cada partido vai ganhar o número de vagas da coligação de acordo com a contribuição que aquele partido deu para a votação da coligação. Hoje em dia isso não ocorre. Então você elege parlamentares de pequenos partidos, embutidos em coligações de partidos grandes, aumenta o número de partidos no Congresso. Tudo isso contribui para aumentar demasiadamente a oferta dos eleitores. Eu sei que pode soar um pouco restritivo, mas os partidos políticos, eles não podem ser um número muito grande. Você não pode ter uma oferta tão ampla, porque a escolha das pessoas depende do número de escolhas que elas têm para fazer. Se eu der para você escolher entre 1.200 candidatos, como teve em São Paulo na última eleição para deputado federal, você vai ficar confusa. Porque o excesso de oferta, de escolhas, confunde o eleitor. E vai diluindo também essa identidade do partido, né?
Então você fortalece os partidos e aí, com esse maior cimento, talvez você possa desenhar, junto com isso, desenhar uma federação de maior autonomia para os estados, né? Você pode se dar o luxo, arriscar, ter maior autonomia para os estados e nós, nesse conjunto, iríamos para uma situação melhor do que a que temos hoje. Professor, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, embora eu sinta que o assunto ainda não. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Nós estivemos conversando com o professor e pesquisador Jorge Avelino. Nosso tema, os desafios da remodelagem do Pacto Federativo. Estamos encerrando aqui mais um programa Cidadania. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.